Hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre a origem dos bantos. Um povo que é muito abrangente, mas pouco estudado. Os primeiros navegadores portugueses se impressionaram com o parentesco existente entre os povos que habitavam na região do Congo e no litoral do continente, local mais conhecido como África Centro-Ocidental. Em 1862, um historiador chamado William Blake identificou esses povos como um só grupo e os batizou com o nome de Bantus, que tem como significado pessoas. Diferente do que muitos pensam, os Bantus não são um único povo, mas sim vários que compartilham das mesmas características, sendo a principal delas a linguagem, que foi desenvolvida devido à grande mistura entre eles. Já sobre a sua expansão, estudiosos levantaram duas teorias. A primeira consiste no abandono da caça e da colheita em busca de terras férteis para a prática da agricultura. Já na segunda teoria, eles levantaram a hipótese de que as suas ferramentas com a Idade do Ferro poderiam ter sido melhoradas, e com isso eles puderam dominar várias regiões. Outros fatores que contribuíram para sua expansão foram as alianças matrimoniais, ou seja, os casamentos, e a exogamia, que consiste em uma mulher que vinha de um parentesco diferente do seu marido, teria que aprender a língua dele, e com isso veio a expansão da língua banta. Sendo assim, pode-se dizer que a expansão da língua banta não foi como um êxodo, mas sim pequenos grupos que se deslocaram de um vilarejo ao outro. Quanto à culinária dos bantus, pode-se dizer que a preparação não era elaborada e o principal objetivo não era o prazer, sim a saciedade e a nutrição. O que influenciava na produção dos instrumentos musicais era o ambiente onde eles viviam. Por exemplo, as tribos que moravam em florestas tropicais tinham a capacidade de produzir tambores, já as que viviam em pastagens abertas não tinham essa capacidade. A estrutura musical mais comum era uma peça realizada com dois coros, um interagindo com o outro, com preferência de melodias declinantes. Mistura real, herança africana, Guiné legal. É a tribo do tambor, bate forte guerreiro, me leva para o gongá. A cabeça tá no terreiro, a laveta tá no compasso. A laveta da museu, orixá e saravá. Segundo pesquisas, a crença dos bantus era formada por uma pirâmide vital, dividida em duas partes, a parte visível e a parte invisível. A pirâmide variava de acordo com a sua função na comunidade. Sua ordem de importância era reis, chefes de clãs, família, especialista em magia e ancião. Para entender melhor essa divisão de mundos, é importante estudar sobre a força vital. Para os bantus, o mundo invisível comandava o mundo visível, e eles se comunicavam através de interações, os rituais. Esses rituais são reproduzidos até hoje nas religiões Umbanda e Candomblé, que se originaram da crença dos bantus. A boa vida era considerado um aumento da força vital, que era dividido em três fatores: a fecundidade, a proteção e a segurança, e a melhoria na posição social. A vida má, com pensamentos e atitudes ruins, era consideradas a diminuição da força vital, que poderiam gerar morte, doenças e negatividade. A força vital aumenta e diminui de acordo com a interação das forças, podendo fortalecer ou enfraquecer um ser. Desse modo, a felicidade e a boa vida podem ser quebrados por meio de espíritos e pessoas, a feitiçaria. Primeira parte da pirâmide. Ela era formada pelos pais, feiticeiros, antepassados e ancestrais, as forças pessoais. Elas estavam acima dos seres humanos e influenciavam na vida, fortalecendo ou enfraquecendo a sua força vital. Esse povo não vivia em igualdade, e como existiam os ancestrais, os vivos tinham o dever de obedecê-los, com rituais e oferendas. Se os ancestrais não fossem atendidos, eles possuíam os vivos como forma de reclamar e de combater essas negligências. Segunda parte da pirâmide, as forças impessoais, que eram animais, plantas e minerais, traziam energia e vitalidade para o homem. Base da pirâmide,
fenômenos naturais e astros. Prestavam serviços ao homem e suas comunidades. Os ritos dessa religião, que eram cânticos, palmas, tambores e danças, serviam para manter e fortalecer as interações com os seres espirituais. As magias usadas para malefício iam contra o Ser Supremo e afetavam a sintonia deles. Já as magias usadas para benefícios, elas fortaleciam a sintonia e protegiam de forças malignas. Com relação à política dos bantus, é possível dizer que ela está completamente interligada com a religião, uma vez que, como já dito, a religião era dividida em duas partes, a invisível, que já foi explicada anteriormente, e a visível, que vai ser descrita agora, a política dos bantus. Os bantus se estabeleciam em aldeias e tinham um chefe como governante. O rei bantu recolhia impostos em forma de bens materiais e alimentos de todas as tribos que faziam parte de seu reino. O povo acreditava que o líder tinha poderes divinos e influência nas guerras, saúde da população e colheitas. Na sociedade bantu, o poder era concentrado na mão dos líderes militares e chefes religiosos. Na África Centro-Ocidental, o poder do rei era diretamente ligado à religião, que justificava seu direito de governar, mesmo que ele tenha chegado ao poder por motivos militares ou controle de tráfico de escravos. Enquanto em algumas regiões da África os bantus se mantiveram em comunidades autônomas, em outras, eles formaram estados politicamente centralizados. Um exemplo de organização política bantu foi o Reino do Congo, fundado no século XIV. Esse estado centralizado dominou a região da África Centro-Ocidental, onde várias províncias eram ocupadas por grupos étnicos bantus, especialmente os Bakongo. Apesar da natureza centralizada, o Reino do Congo contava com líderes locais, vindos de famílias tradicionais ou escolhidos por autoridades monárquicas.